pessoal, aqui é o professor Ítalo e vamos agora para a pré-aula da semana 20 de H2 de SOF. Os temas: as filosofias helenísticas e medieval. Por favor, vamos tomar cuidado, porque no livro são dois capítulos distintos. Então, aqui, na verdade, isso aqui são duas aulas em uma só, ok? Começando com os pontos centrais principais da parte das filosofias helenísticas, que é a busca da paz interior, o cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo. E aí uma frasezinha de Drummond quando ele diz o seguinte: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. O que ele está se referindo a isso? Quando a gente terminou a parte de filosofia clássica, terminamos com a concepção aristotélica de eudaimonia. Eudaimonia, na verdade, é a busca da felicidade. Para Aristóteles, a felicidade se dá de uma forma equilibrada, das instâncias da vida. Nem o excesso e nem a falta, desde que o homem possa estabelecer de forma coletiva, saindo da potência e chegando ao ato. Eu não posso esquecer que Aristóteles, ele foi tutor de Alexandre o Grande. Tendo sido tutor de Alexandre o Grande, a influência da sua filosofia dentro do Império Macedônio vai ser gigantesca, ok? Nesse sentido, quando falamos da busca da paz interior, é engraçado porque com a expansão do Império Macedônio, a cidade-estado, como vimos aí nessa imagem, ela termina perdendo a importância que ela tinha durante o período clássico. Por quê? Quando eu falo de uma polis, de uma cidade-estado, eu estou falando de uma tentativa de subsistência, de estabelecimento. Quando eu falo de um império como um todo, eu estou falando de uma concepção expansionista. Então, há uma fragmentação filosófica em si. Então, eu deixo de pensar na cidade e começo a pensar no império. Então, na verdade, eu estou muito mais ligado também agora à busca de paz, de felicidade interior. Então, há um deslocamento dessa concepção da vida pública para a vida privada, para a vida pessoal como um todo. Desse processo de fragmentação, essas transformações desse novo contexto vão aí derivar 4 escolas filosóficas, e são elas o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Todas as 4 convergem para a busca pela ataraxia. A ataraxia, na verdade, seria uma transcendência da compreensão imediatista das circunstâncias e situações. Como assim, então? Explica isso melhor. Exemplo: uma nota baixa que você tirou durante seu ensino fundamental, talvez naquele momento tenha sido um choque, um trauma para você. Hoje, se você parar um pouquinho e for pensar sobre isso, você vai perceber que talvez aquela nota baixa não tenha feito diferença nenhuma na sua vida agora. Mas no momento, a compreensão que você tinha era diferente. Essa ataraxia era uma busca por essa paz interior, um estado de paz, serenidade, de não perturbabilidade da alma, porque tudo o que acontecesse na vida deveria convergir para dessa paz, essa ataraxia, mas que você não se desgastasse com o momento presente. A grande questão é que cada escola filosófica, ela propõe esse estabelecimento da ataraxia de uma forma diferente, ok? Então, quando a gente vai para o cinismo, cuidado, não confunda cinismo com dissimulação, ok? O principal representante dessa vertente se chama Diógenes, ok? Ele era um discípulo de Sócrates, e como Sócrates ele dizia que não ter necessidade era algo divino, então para ele não valeria a pena se desgastar com as questões que fossem materiais. Então ele pregava o desapego material e a indiferença diante de tudo. Se você fosse indiferente, se você não tivesse preocupações, se você não tivesse concepções materiais, atingir a felicidade seria muito mais fácil. Entretanto, essa estaria interna, seria consigo mesmo, ok? Quando falamos de epicurismo, Epicuro ele busca a concepção da ataraxia pela administração equilibrada dos prazeres. Na verdade, ele diz que existem prazeres que são necessários, como se alimentar, dormir. Existem prazeres que são naturais e não necessários, que é o exagero, você comer demais, se empanturrar demais, e tem os não naturais, que são ligados às questões sociais, como as vaidades, as buscas, e isso, eles que esses 2 últimos só causam frustrações, porque a gente nunca tem aquela sensação de completude que deveria sentir nessa relação. Então, para ele, você busca a ataraxia, essa paz interior, que é o que realmente interessa em meio ao mundo.
e isso sim é ter uma vida boa, é ser feliz. Quando chegamos no estoicismo, o principal representante é Zenão. Ele diz que a felicidade é o bem fluir da vida. Entretanto, ele diz que ao longo da vida muitas coisas vão acontecer que fogem à nossa compreensão. É como se existisse uma razão cósmica, Você pode chamar de qualquer divindade, vamos chamar no nosso caso de Deus, que estabelece planos que transcendem a nossa compreensão. E cabe a nós, mesmo sem compreender os planos como um todo, ter coragem para enfrentar aquilo que a gente não consegue compreender a priori. No momento em que você consegue equacionar essa sua razão humana, essa razão cósmica transcendental, aí sim você atingiria o equilíbrio e chegaria a essa felicidade, ok? Já no ceticismo, o principal representante é Pirro. Então, dentro do ceticismo, a única certeza é que não se poderia ter certeza de nada. Como assim? Era um questionamento diante de tudo, você não poderia se desgastar porque não há garantia de que aquilo era certo, perfeito e absoluto. Então, com isso, não valeria a pena o desgaste. De novo, as quatro convergem para uma busca interna da felicidade, ok? Essa nova concepção. Não estudamos, na verdade, filosofia romana, nem Cícero, Sêneca, Plotino, Vigílio, que realmente está fora do nosso programa, mas vamos embora para a filosofia medieval. Temos aqui os pontos centrais do pensamento cristão: a patrística, a matriz platônica da fé, Aristóteles nos Caminhos de Deus e Santo Tomás de Aquino. Adoro essa citação de Gandhi, quando ele diz que Deus não tem religião. Independente do seu credo, se você é católico, protestante, ateu, judeu, tem cultos, matriz africana, Deus não tem religião. Então vamos embora. Dentro do pensamento cristão, muitas vezes a Igreja Católica ela termina sendo questionada e até mesmo criticada de forma muito assintosa. Entretanto, dessa desestruturação do mundo antigo, ela serve enquanto instituição, ela se mantém enquanto instituição e nos lega 3 pontos que são fundamentais para a vida ocidental hoje. Ela vem como uma organização religiosa, então ela mantém uma certa cola social. Ela preserva elementos greco-romanos, inclusive nosso idioma, que deriva do latim, ok? E a difusão do cristianismo, ok? Então, você difunde essa religião enquanto instituição social, você traz elementos que estão ligados à moralização, aos preceitos judaico-cristãos, e a questão do conformismo, que ambos são absolutamente necessários na questão do controle social. E aí, quando nós chegamos à patrística, o grande nome é Santo Agostinho de Hipona, ok? Ele se converte aos 32 anos depois de uma grande crise existencial. Isso aconteceu também com outros nomes dentro da historiografia, como Lutero. Ele tinha uma vida ligada aos prazeres da carne, do mundo até então. E após uma pregação de Santo Ambrósio, ele recebe uma suposta iluminação divina. Ele era um professor de retórica, tinha influência da filosofia de Cícero, grande filósofo romano. O maniqueísmo, aquela concepção do equilíbrio entre o bem e o mal. O ceticismo, que pregava... Vamos lá. Não prega nada! O ceticismo, que buscava uma compreensão de que a única verdade é que não se poderia ter verdade nenhuma, e o neoplatonismo, porque é uma configuração do pensamento platônico que vai ser estabelecida a partir de então, ok? Como assim, Ítalo? Quando a gente está estudando alguma coisa ligada à nossa visão cristã em si, está diretamente ligado à teoria das formas de Platão. Por quê? Platão dizia que antes de nós nascermos aqui, a nossa essência estava no mundo das ideias. Ela deixa o mundo das ideias e vem para o mundo físico, o mundo sensível, passa por um véu de esquecimento. Aqui, nós precisamos purificar essa nossa essência, assim como era no mundo das ideias. Então ele propõe um método dialético, tese e antítese, gerando a síntese em si. O que é que Santo Agostinho faz? Coloca isso dentro do cristianismo. De que maneira? Ele diz que nós vivemos com Deus, nosso espírito sai de lá, vem para cá, ok? Depois disso,
passamos por um véu de esquecimento, é que precisamos compreender tudo aquilo, né? E aí não teremos momentos simplesmente bons ou tranquilos, teremos momentos bons e maus, até que um dia nós possamos voltar à presença de Deus, né? Seria a saída do mundo, né, das distorções para o retorno ao mundo das ideias. Aí o que é que Santo Agostinho diz? Que nós, enquanto indivíduos, né, fomos contaminados pelo pecado original de Adão. Entretanto, pelo amor que Deus tem por nós, né, Ele oferece a iluminação divina, como se irradiasse uma luz divina, que ao ter contato com o nosso corpo, né, vai até o nosso espírito, que é eterno, que é divino, né, e ilumina, fazendo com que eu enxergue as verdades que estavam ocultas pelo pecado original, né. E aí eu posso me esforçar para fazer o máximo possível, né, e isso vai acionar a graça divina. Entretanto, para ele, nem todos receberiam a graça, então eis a teoria da predestinação. Mas caberia ao indivíduo fazer tudo o que pode, ok? Para alcançar essa graça como um todo, ok? Santo Agostinho vem no século III, praticamente 1000 anos depois, nós vamos ter agora a concepção aristotélica dos caminhos de Deus. Por quê? Porque esse é o ambiente cultural das primeiras universidades, das primeiras escolas, não é? E tudo isso seria, né, submetido à teologia. Quem estariam eram os padres. Entretanto, no meio do caminho, vários textos aristotélicos são encontrados nessa concepção com a ajuda, né, dos muçulmanos. Engraçado, né? A recontribuição aristotélica pelas mãos do muçulmano nesse novo mundo, nessa nova configuração, né? E toda essa produção teológico-filosófica vai ser chamada de escolástica, porque é ensinada como escolas, feito o catecismo que acontece até hoje, né? Então, a tomística, que é a teoria de Tomás de Aquino, ele tinha objetivos claros, que era não contrariar a fé, né, de defender as revelações do cristianismo. Na verdade, Tomás de Aquino utiliza a metafísica aristotélica como prova sobre a existência de Deus, dizendo que ele, né, era o primeiro motor movente. Ele seria a causa eficiente, modificando toda a matéria para que se chegasse a uma causa final como um todo, ok? Então, basicamente, é isso que a gente precisa para responder as questões do Enem e do seriado, ok? Vamos só fixar aqui direitinho. Essa foi uma questão, hein, do ano passado, do Enem. Veja o que ele está dizendo assim. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Veja o que ele está dizendo assim. A quem não basta pouco, nada basta. De novo, é como se você só precisasse de pouco para ser feliz. E se você não consegue ser feliz com pouco, então você não vai ser feliz com muito. Não há garantias disso, não é? Então, qual é a virtude que direciona isso, não é? É óbvio que é da necessidade humana a gente sempre querer mais, ter mais. Mas ele está colocando um refreio nessa situação. É na letra A. Isso é a esperança, tida como a confiança no porvir. Não. Essa concepção é muito mais conformativa da religião. Isso é mais ligada à filosofia medieval. Justiça, interpretada como retidão de caráter. Não é isso que ele está se colocando. A resposta certa é a letra C, temperança, marcada pelo domínio da vontade. Que você consegue ser feliz, né, com pouco, né, então você será feliz em qualquer situação. A administração equilibrada dos prazeres. A letra D, coragem, definida como fortitude na dificuldade. Não, isso aí seria a filosofia estoica, ok? E prudência, caracterizada pelo uso correto, né, da razão. Então, de fato, aí seria o equilíbrio da concepção aristotélica. De fato, a resposta é a letra C de casa, ok? Segunda questãozinha, temos aqui introdução ao manual de Epicteto, não é? A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epicteto é: tomo 21, jamais a respeito de alguma coisa digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído, a mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então me foi restituída, mas a quem subtraiu é mau. O que te importa, por meio de quem é aquele que te dá e pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem, do mesmo modo como fazem os que instalam em uma hospedaria. O que ele está dizendo? Eu não posso, eu não devo, né, me indispor, né, com a vida em si. Eu tenho que ter coragem,
né, para lutar por essas situações. Com isso, né, nós temos aí o que ele está pregando? Letra A. Explicar o mundo com números? Não, isso é a concepção pré-socrática, né, de Pitágoras. Identificar a felicidade como prazer? Não. Dentro da filosofia helenística, a gente busca esse prazer equilibrado. Letra C. Aceitar os sofrimentos com serenidade, porque não vale a pena se desgastar, isso faz parte do momento, não é, presente. Então, a resposta é a letra C. Questionar sobre científico com veemência? Não. Essa concepção científica é aristotélica. E letra E. Considerar as concepções sociais, as convenções sociais com desprezo? Não. Isso aí, se for, seria mais ligado ao cinismo, ok? Próxima. Terceira, o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por temer a vida de sentença dos filósofos ilustres. Pio afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais do que isso, que aquilo ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Com isso, é caracterizada na letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações de sociedade. Não. Letra B, atingir o verdadeiro prazer com o princípio e o fim da vida feliz. Não. Mas ele defender a indiferença e a possibilidade de se obter alguma certeza. Perfeito, você não vale a pena se desgastar porque você não tem a certeza absoluta de que aquilo de fato existe ou é válido. Letra D. Aceitar o determinismo ocupar-se com a esperança transcendente? Não, mas cuidado, esse jogo de palavras pode nos confundir. Letra E. Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Não, essa é uma concepção que está ligada também ao cinismo, mas ainda assim com desapego material. Resposta sobre o ceticismo, letra D de dado. Vamos agora para uma concepçãozinha voltada à filosofia medieval. Ok, Santo Agostinho, de Magistro, capítulo 12, em Confissões. Na obra de Magistro, desenrola-se um diálogo entre Santo Agostinho e seu filho, Adeodato, no qual discorrem sobre os problemas relativos à linguagem e ao ensino, e nessa medida ao conhecimento. De acordo com o texto, trata-se de conhecimento para Santo Agostinho. Veja, rapidinho. Santo Agostinho ele vem no século, lá atrás, ainda no Império Romano. Mas ele não era um padre, sim, veja. O celibato vai ser estabelecido pela Igreja na Baixa Idade Média, porque até então os padres casavam, tinham filhos, e não nos cabe aqui agora o questionamento da Igreja ter estabelecido o celibato, ok? Mas ele estava conversando com seu filho, Adeodato. Vamos ver lá o texto. Pois todas as coisas que percebemos-as ou pelos sentidos do corpo ou pela mente. Chamamos as primeiras sensíveis e as segundas inteligíveis. Ou, para falar, segundo costumam os nossos autores, as primeiras carnais e as segundas espirituais. Sobre as primeiras, respondemos se ao sermos interrogados estivermos perto às coisas que percebemos. Como quando estamos olhando a lua nova, alguém nos pergunte qual é o nome, ou onde ela está. Quando, porém, somos interrogados não sobre as coisas que sentimos diante de nós, e sim sobre as que percebemos outrora, então falando. Nós não fazemos referências às mesmas, mas às imagens por elas gravadas, escritas na memória. Quando, pois, se trata das coisas que percebemos pela mente, isso é, através do intelecto e da razão, estamos falando ainda em coisas em que vemos como presentes, naquela luz interior de verdade, pela qual é iluminado e de que frui o homem interior. Ok? Veja essa concepção, pela qual é iluminado. Então, com isso, todo conhecimento obtido pela experiência, pelo método empírico e indutivo. Não, porque ele estuda Platão. Ok? Então, quem consegue essa visão da experiência é Tomás de Aquino, por Aristóteles. Letra B. Há uma verdade inteligível interior que se vê apenas pela iluminação divina. Perfeita a teoria da iluminação, retirando o véu colocado pelo pecado original. Letra C. Os vários conhecimentos são inviáveis por causa da natureza relativa da verdade. Não, ele diz que com a iluminação você tem que ver. Entretanto, a fé precede o conhecimento. Você crê para compreender, depois você compreende para crer. Letra D.
As coisas percebidas pela alma, muito inteligíveis, precisam ser baseadas nos sentidos. Não, na iluminação. Ok? Letra E. A verdade é uma construção mental de cada homem. Por isso, ela varia socialmente. Não. Depende da concepção de Deus. E somente dele. Ok? Para a gente encerrar, aqui agora sobre Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova. Temos aí súmula contra os gentios, capítulo 3, possibilidade de descobrir a verdade divina. Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e um na concepção da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma instância só. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela razão, por exemplo, que Deus existe e que há um só Deus, etc. Com isso, ele prova a existência de Deus a partir do que? Por meios metafísicos, resultando da investigação intelectual. Veja, ele utiliza a concepção metafísica, mas ele é aristotélico, ele tem essa visão, ele precisa ter a percepção baseada nos sentidos. Letra B. Por meio do movimento que existe no universo, na medida em que todo movimento deve ter causa exterior ao ser que está em movimento. Quem causaria este movimento em si seria Deus como um todo. Então a resposta é a letra B de bola. Letra C, pela fé. A razão é mero instrumento acessório indispensável. Não, é conciliar as concepções da fé e do entendimento. Letra D, apenas como exercício retórico. Não é? Ele não está ligado à concepção sofista. E letra E, por si só, sendo necessária apenas a introspecção. Não, você precisa de meios que o conduzam a essa concepção, não é só olhar para dentro, ok? Pessoal, espero ter ajudado. Venha-se embora semana que vem para a gente aprofundar os temas e fixar melhor o conteúdo. Juízo, se cuidam, não morram e valeu!